Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós vamos ler mais um capítulo aqui do livro de Atos, tá certo? E vai ser hoje o capítulo 12, onde fala sobre Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e fala também sobre a morte de Herodes. Me acompanhe nessa leitura, tá certo? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não poucos alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele
e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bicho, expirou, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Essa foi a leitura de hoje, e que Deus continue abençoando vocês com essa palavra maravilhosa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém?